Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais o Você no Divã, comigo, Aloísio Silva, psicanalista. Vamos conversar hoje sobre relacionamento abusivo. É uma das nossas seguidoras aí da live, né? Pediu que a gente falasse desse assunto, até porque ela estava em dúvida. Ela me perguntou, estava em dúvida e aí acha que é um tema de necessidade de ser abordado, né? O que é relacionamento abusivo? É muito comum as mulheres se queixarem de relacionamento abusivo. Em um país machista, não é bem um país, mas uma geração machista como a nossa, né? Não é só o Brasil que é machista. A gente vai ver nos Estados Unidos lá o presidente dos Estados Unidos é machista, o próprio presidente do Brasil, enfim, países da África, Rússia, então é uma geração machista. Então a tendência é as mulheres se queixarem do relacionamento abusivo. Porque uma cultura machista é uma cultura em que a mulher é conduzida para servir o homem. Então, por isso, mais as mulheres se queixam de relacionamento abusivo. No entanto, o relacionamento abusivo também pode ocorrer por parte do homem. O homem também pode ser vítima de relacionamento abusivo. Seja relacionamento abusivo de um homem com uma mulher, na qual a mulher abusa, seja o relacionamento abusivo de um homem que mora com outro homem, uma mulher que mora com outra mulher, enfim, é o relacionamento que envolve essa questão. Então, por exemplo, e aí de onde vem a palavra abusivo? Por que é abusivo? Na psicanálise, a gente vai estudar o abuso sexual. Essa ideia começa do abuso sexual. O que é o abuso sexual? Quando um adulto toca com intenções libidinosas em uma criança. E por que é considerado abuso? Porque a criança não permite. Então a criança é tocada sem a sua permissão. E por que a criança não permite? Porque a criança não tem poder para decidir o sim ou não. Ela é proteção do Estado. Qualquer criança que for tocada com intenções sexuais, que for menor de 16 anos, é considerado abuso se houver conjunção sexual, é considerado estupro. Porque ela é incapaz juridicamente. Ela não pode responder. Ah, mas é uma menina que usa crack, que se prostitui. Mas se ela tem menos de 16 anos, um juiz sério, um judiciário sério, põe você na cadeia. Se você fizer um programa com ela, porque ela é uma criança. E criança tem que estar na escola, criança tem que brincar. Se ela não está fazendo isso, não é um problema seu, mas não lhe dá o direito de abusar. Então, esse abuso sexual é quando você toca no outro sem que o outro permita. E aí, esse conceito de abuso, porque o sexo ele tem que ser consentido. Ou seja, tem que haver vontade, o querer das duas partes. É igual aquelas piadas, aquelas brincadeiras sem graça que ofende um dos lados. Eu sempre digo, brincadeira só tem graça se for engraçado para os dois lados. Quando é engraçado para um lado só, isso é ofensivo. Eu até disse isso para uma amiga há uns 2 dias atrás, que ela falou, não, é só engraçado. Eu digo, só para você, não é engraçado para outra pessoa. Então, isso não é brincadeira. Brincadeira só quando há consentimento, né? Quando há. Então, da mesma maneira, o sexo tem que haver consentimento. Por que não é por tocar a criança? Por exemplo, o pai e a mãe tocam a criança
para trocar fralda, etc, etc. Isso não é abuso, porque não há intenção sexual. O problema é quando há intenção sexual. Aí envolve abuso sexual, pornografia, estupro, né? E uma série de crimes. Aí nasce daí a história. Esse conceito de abuso sexual, que também pode ser aplicado ao adulto, né? Quando um patrão, um chefe, passa a abusar sexualmente do seu subordinado, do seu empregado. Aí passa a ser assédio sexual. E também é crime, porque não há consentimento. O chefe, o gerente, o patrão está usando do poder dele para abusar, para ferir o outro. Então aí é o assédio sexual, né, que também acontece muito num país machista. Então, professor, eu fui professor no 85, 2015, 32 anos, né? Fui professor 32 anos, 33 esse ano, né? E um professor que era muito, às vezes acontece, diz da história de professor que sai com aluno. O professor que sai com aluno, aluna, enfim, ou a professora que sai com aluno, isso também constitui assédio sexual, porque há ali uma hierarquia entre os dois. E o aluno pode estar saindo com a professora ou com o professor com medo de ficar reprovado. Então aí constitui também assédio sexual. Bom, aí esse conceito vai se amplificando no mundo moderno. Aí surge o assédio moral. O que é o assédio moral? É quando alguém ameaça o outro. Quando alguém humilha o outro. Então, por exemplo, se o patrão, se um chefe fala para o empregado, você é preguiçoso, você não vale nada, você é burra, isso constitui assédio moral. Isso vai ser respondido por danos morais da cadeia, e sem falar que da indenização. Então, também no meio de trabalho não se pode ter o assédio moral. Bom, quando leva isso para o relacionamento conjugal, pode ocorrer o assédio moral. Mas aí você vai dizer, ora para uma vez por outra, o casal se desentende. O casal é ríspido um com o outro. Quando há uma troca de rispidez, é um conflito no relacionamento. Mas quando uma das partes constantemente ofende, humilha, machuca a outra pessoa, e não precisa ser fisicamente, pode ser moralmente, pode ser sexualmente, né? Pode ser psicologicamente. Quando uma das partes faz isso, aí passa a ser um relacionamento abusivo, porque só uma parte quem faz. Então, como a tradição, o homem é o provedor, naquelas famílias modernas em que o homem é o provedor, ele tende a ter um comportamento abusivo. Às vezes até por ignorância, ele não sabe. O pai dele fez isso com a mãe, o avô fez isso com a avó, e ele repete com a esposa. Então é necessário, a pessoa não faz, às vezes ela faz por ignorância, é necessário que o outro esclareça, né? O marido que fala com a esposa, você é sua gorda, sua feiosa, você está muito gorda, eu não gosto de você, lá na rua tem mulher muito melhor que você. Se ele fica repetindo isso é um relacionamento abusivo. E ela pode processá-lo. Ela pode pedir proteção policial. Então, isso é um relacionamento abusivo. Não é só entre marido e mulher, namorados. Isso começa às vezes no namoro. Eu uma vez namorei com uma garota que ela era gêmea. Então, eram duas iguais. Elas eram filhas de um professor. O namorado da outra
era baixinho, bravo pra caramba, e eles se desentendiam muito. E a outra, a irmã da minha namorada, eu não vou dizer o nome porque são pessoas conhecidas, ela era mais animadinha do que a minha namorada. Então ela dava em cima de outros rapazes, etc. E uma vez eu vi a canela dela cheia de ovo. Ou seja, o namorado chutava a canela dela. E isso... aí quem está assistindo pode dizer assim, mas a Aloysio, ela merecia. Por que ela flertava com outros homens? Não, ninguém merece violência física. O que ele podia fazer era terminar o namoro com ela e não agredi-la. E aí, uma das vezes, ele se suspeitou de um colega meu, e na verdade não era um colega meu, porque como a namorada dele era gêmea com a minha namorada, ele me viu e achou que estava vendo um outro rapaz com a namorada dele, que era parecido com a minha namorada. Enfim, eram gêmeos univiterinas. E aí eu disse para minha namorada, ou eu falo, ou você fala para o seu pai. O pai era um professor de escola, vou falar para o seu pai porque ele não está sabendo que isso está acontecendo com a filha dele. E o namorado não pode fazer isso com ela. E aí ela disse assim, mas Aloysio, isso meu pai faz com a minha mãe. Então eu percebi que havia um hábito familiar. Eu digo, mas mesmo assim está errado, não pode. Isso, eu tenho 26 anos de casado, sei lá, 30 anos, eu morava em Minas Gerais nessa época. Então, só para a gente perceber que às vezes é o hábito. Se você analisar o homem das cavernas, ele tinha... O que acontece? Como Freud vai dizer, como é que funciona o processo de civilização? Quando surge a civilização? Quando o homem, que transa livremente com a mulher, e a mulher livremente com o homem, propõe à mulher que ela seja exclusiva dele. Então aí já há uma hierarquia, já há uma relação de posse. E aí a mulher diz assim, para que eu seja exclusivamente sua, eu exijo que você me dê um filho. Então, de acordo com o Freud, no livro Mal-Estar na Civilização, o pacto de civilização é a mulher dá sexo ao homem e o homem dá filho para a mulher. Bom, já que o homem dá o filho para a mulher, ela precisa cuidar desse filho. Então ela vai proteger o filho. E para isso vai construir uma casa. Aí passa a ter moradia fixa. Então a mulher mora na casa e aí vem a propriedade privada. Quando surge a propriedade, o homem é dono da terra, a mulher, a casa é dentro da terra, a mulher é dona da casa. Ora, se o homem é dono da terra e a casa está dentro da terra, ele é dono da casa. Se a mulher mora na casa, ele é dono da mulher e é dono dos filhos. Então criou aquilo que a gente chama de senhor, a figura do senhor. O senhor feudal na Europa e no Brasil o senhor de engenho. Então o senhor de engenho tinha direito de vida e de morte sobre a mulher e sobre os filhos. Então não era crime no Brasil colonial o senhor matar a esposa ou matar os filhos. Não era crime, era direito dele. Ela tinha que obedecê-lo. Ele é o senhor dela. Isso considerando o século XVIII, século XVII. Nós estamos no século XXI. Hoje não tem mais isso. Hoje o homem não é mais senhor da mulher, ele não manda mais na mulher. A mulher trabalha, a mulher tem independência, a mulher é autônoma, a mulher está na economia. Porém, a mentalidade ainda é a mentalidade senhorial. Mas como é que pode isso, Luiz? A mentalidade é uma das coisas mais difíceis de alterar, porque ela é passada de pai para filho, a partir da história oral, a partir da tradição, a partir da convivência. Então a mentalidade não muda. Por que que o nosso país, por que que no Brasil e Estados Unidos também, mas enfim, vamos falar do Brasil, por que que o Brasil é um país racista? Porque mesmo representando mais de 50% da população brasileira, o negro é tratado com discriminação aos quatro cantos do país. Né? E aí muitas pessoas dizem, isso não é racismo. Né? Por que isso acontece?
por causa da mentalidade escravista. No inconsciente do indivíduo, e esse inconsciente tem a ver com o passado, no inconsciente do indivíduo, o lugar do negro é capinar, é roçar pasto, é fazer limpeza. Então, a empregada doméstica, até então, é a caracterização moderna da escravidão brasileira. A empregada doméstica só deixou de ser escrava 2 anos atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, quando passou a ser obrigatório assinar a carteira da empregada doméstica e ter que cumprir horário. Até então não havia isso. Como é que era contratada a empregada doméstica? Você que está me assistindo aí, você pode analisar seus pais, ou você era filho de empregada, você vai lembrar como é que era contratada a empregada doméstica. Pegava uma menininha negra para criar, usava esse termo lá em Minas, eu peguei fulana para criar, não era adotado, para criar. Ela se tornava uma escravinha, porque ela ia trabalhar, ainda pequena, às vezes aos 8 anos. Minha mãe foi trabalhar fora aos 8 anos. Sabe em troca de quê? Em troca de comida, resto da roupa dos filhos da empregada, resto de remédio. E não podia comer à mesa, porque a mesa não é lugar dos criados. Vocês já ouviram falar numa expressão chamada dependência de empregada? Até hoje é feito. Então, o dia que você puder, vá num apartamento chique, no centro do Rio de Janeiro, Copacabana, aqui em Guarapari, na Praia do Morro, no centro da cidade. Vá num apartamento que tenha dependência de empregada. E olha para você ver o que é dependência de empregada. É um cômodo com mais ou menos 1,5 metro de largura por 2 de comprimento. Só cabe a cama da pobrezinha. Um banheiro de 1 por 1. É 1 metro quadrado. Ou seja, para você tomar banho, você tem que ficar em cima do vaso sanitário. O chuveiro fica em cima do vaso sanitário. Quem fez isso são os construtores. Essa é a dependência de empregado, que agora, se Deus quiser, não vai precisar mais, que agora tem que cumprir horário. Se a empregada morar no trabalho, o patrão vai ter que remunerar ela 24 horas por dia, portanto 16 horas extras por dia. Mas isso não acontecia no passado. Eles acordavam ela de madrugada para fazer comida, quando o filho chegava da balada, para fazer um chá quando alguém adoecesse, para limpar se alguém derramasse a bebida qualquer hora da noite. É a mentalidade escravista. É uma relação abusiva. Ou seja, havia um abuso. E aí, quando surgiu a lei das empregadas domésticas, foi um auê. Porque no Brasil, a classe média tira de burguesa explorando as empregadas domésticas. E nos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, por exemplo, Canadá, a figura da empregada doméstica não tem mais, porque lá tem que pagar caro. Então lá o pessoal, a comida congelada, aprende a cozinhar, né? Vai contratar a diarista, que é fazer a faxina uma vez por semana, que é mais caro, mas é um dia só. No dia a dia, o pessoal se vira. Então aqui no Brasil agora estão aprendendo. Veja que multiplicaram os programas de culinária. Ou seja, a classe média agora é chique, agora aprende a cozinhar, porque não tem mais a escrava, que era a figura da empregada doméstica. Ela era o último remanescente de escravidão no Brasil. Olha, eu sou capaz de apostar, se fizer uma pesquisa, que 80% das empregadas domésticas são negras. Mas aquelas que são brancas também são escravizadas, porque o branco também, alguns eram escravizados. Na implantação, a chegada dos primeiros imigrantes italianos e alemães do Brasil, eles eram escravizados também, porque é a mentalidade. Então essa mentalidade escravista, essa mentalidade machista vai entrar dentro da família, dentro do casamento. Então o filho cresce vendo o pai gritar com a mãe, às vezes até bater na mãe. O Freud tem uma obra que fala de neurose infantil, que fala do espancamento. A criança que assiste o adulto ser espancado e depois a criança assiste a outra criança ser espancada e a criança mesma sendo espancada. Desenvolve na criança um processo sadomasoquista.
Freud vai tratar disso. Então, muitos de nós somos sádicos porque crescemos vendo as pessoas que amamos espancarem umas às outras. Se papai espanca a mamãe, a primeira coisa que eu vou sentir por papai é ódio. Mas como eu amo o papai, então aquela atitude do papai é uma atitude de amor. Logo, se papai bate na mamãe, eu também vou bater na minha esposa. Eu também vou bater nele. Então aí vem o espancamento de idosos. A relação abusiva envolve também o idoso. Então foi preciso criar o Estatuto do Idoso para proteger o idoso da relação abusiva com os filhos. Então os filhos também abusam. É relacionamento abusivo, não é só casamento. No casamento, as mulheres denunciam muito, mas tem relacionamento abusivo de pais e filhos. No mundo de uma geração perdida, por exemplo, quase toda, não quase toda, mas uma boa parte, melhor dizendo, eu não posso ser injusto, né? Parte da geração de 30 a 40 hoje é uma geração perdida, no sentido de aquele nem trabalha, nem estuda. Mas não tem nem, porque veja bem, um cabra de 40 anos nas costas, uma mulher de 35 anos nas costas, não tem que estudar, tem que trabalhar e vazar. E aí o que acontece? Ficam em casa e transformam os pais em escravos. Transformam os pais, abusam dos pais, usam de violência com os pais, gritam, xingam, quando não batem. E são sustentados por esses pais. É gente que não trabalha, não quer trabalhar, quer fazer curso superior, faz um curso superior, 2, 3, 4, 5, larga no meio, faz outro, para não trabalhar, para não sair daquela... Tem o chamado complexo de Peter Pan, para não sair da infância, não assumir a identidade adulta. Então esses filhos abusam dos pais. Quando xingar o pai, xingar a mãe, tratar com desprezo, isso é relação abusiva. Por que relação abusiva? Que mora junto. Porque, por exemplo, o filho que não mora junto comigo, se ele me destratar, eu boto ele para fora. E não quero mais receber na minha casa, ponto final. Agora, se ele mora comigo. E então, esse comportamento que a gente vê em casa, e que também temos no nosso inconsciente, nós levamos para o casamento. E aí começa uma distância. Porque Freud vai dizer, inclusive, pessoal, que existe o que ele chama de combinação de neuroses. Do lado de um homem prepotente, tem sempre uma mulher submissa. Do lado de uma mulher prepotente, tem sempre um homem que se submete à prepotência feminina. Então é uma combinação de neuroses. Um é carente, às vezes aquela menina que se submete, aquela mulher que se submete às prepotências do marido, foi espancada pelo pai, foi humilhada pelo pai, foi abandonada pelo pai, e ela entende. Então quando o marido faz isso com ela, ela vê o próprio pai, ou seja, uma manifestação de afeto. Então apanhar, ser humilhada é uma manifestação de afeto. Isso que aconteceu na infância dela tirou a autoestima. Então ela se casa, aí ela se acomoda porque ela reencontra o pai, os sonhos vão desaparecendo, ela vai se acomodando em ficar em casa, em ser dona de casa, em fazer um trabalho menor. Ela para de sonhar, e o marido, às vezes, proativo, continua subindo, galgando outros degraus, eles vão se distanciando. E aí ela quer a proteção dele, ela se comporta como se fosse filha. E ele, percebendo a baixa autoestima dela, ele manipula isso e ele trepudia em cima da baixa autoestima da esposa. Isso ocorre também na relação
É o contrário também, às vezes a esposa é uma mulher bem-sucedida, é uma empresária, é uma executiva, é uma professora, uma pesquisadora, e ela desenvolve o homem, às vezes aquele homem trabalha braçal, é mecânico, enfim, ganha um salário menor que o salário dela, e aí essa condição faz com que ele se sinta humilhado e ela começa a dizer, você não vale nada, minhas amigas têm maridos maravilhosos, e começa a jogar e ele se sente ainda mais humilhado e aí ele não reage. Então também existe a relação abusiva por parte da mulher, o que é muito pouco denunciada. Porque veja bem, como é que um homem vai chegar na delegacia e vai dizer, a minha esposa tem uma relação abusiva comigo? O delegado, o escrivão vão rir da cara dele, porque são machistas. Ao passo que se for uma mulher, também podem rir. Mas se for uma outra mulher, se for uma mulher delegada, ela vai partir para cima do abusador. Né? Na relação abusiva, vai partir para cima do abusador. E aí a gente pensa que acontece isso só em relações héteras. Existe também em relações homoafetivas. Como eu sempre digo, o casamento homoafetivo é igualzinho o casamento heteroafetivo. É casamento, é relacionamento. Tem os mesmos problemas do relacionamento hétero. E aí, por exemplo, eu acompanhei um caso lá do Rio de Janeiro, eu atendia uma das partes, que era o seguinte, o filho foi morar, não foi Rio de Janeiro, foi Salvador. O filho foi morar com um companheiro. E a mãe, super protetora, bancava as despesas do filho. Os dois companheiros, né, os dois homossexuais, eles se amavam, moravam juntos. Um trabalhava e cobria metade da despesa, e o outro, a metade da despesa era coberta pela mãe. Então a mãe mandava dinheiro para cobrir metade da despesa. Bom, esse que a mãe cobria as despesas não trabalhava fora, ficava em casa, cuidava das coisas de casa, né? Para o outro trabalhar. E o outro não fazia nenhum favor para ele, porque a despesa era rachada no meio, né? E não rachava o serviço. Mas o que aconteceu com o outro? Vamos inventar um nome aqui, John e Peter, né? Então o Peter, ele era bancado pela mãe, e o John trabalhava e bancava metade da despesa. Veja, o John, ele não sustentava o Peter, ele apenas bancava metade. Mas ao perceber que o Peter era bancado pela mãe, o que o John passou a fazer? Passou a ter uma relação abusiva com o Peter, começou a humilhá-lo, começou a desmerecê-lo. E o Peter, com baixa autoestima, ficava chorando pelos cantos e não saía daquela relação. E aí a mãe veio fazer atendimento comigo e contou o processo. Eu falei, seu filho está sofrendo abuso, é uma relação abusiva. E a maior responsável por isso é você. Você construiu nele uma imagem de fragilidade e você entregou de bandeja para o tubarão, que é o companheiro dele, que é outro que está doente também. Então, o que acontecia? O John chamava o Peter de fracassado, de burro, de fraco, de gente sem importância nenhuma, dizia que ele era um estorvo na vida dele, e sempre repetia essas palavras. Se um dia eu te largar, você vai morrer, porque você não sobrevive sem mim, porque você não vale nada, porque você é fracassado, porque você não tem inteligência, é burro, você é tão incompetente que não consegue arrumar emprego, e ia jogar tudo isso na cara do outro. Olha, essa relação, que parece absurda, gente, durou 10 anos. 10 anos, imagina o trauma que provocou na parte sofrida. Depois que a mãe descobriu, ainda durou mais 2 anos, porque o próprio Peter não queria sair, porque ele se achava dependente do John, ele achava natural essa relação, ele achava natural ser humilhado pelo outro, ele achava que era uma prova de amor. Olha isso. E aí você vai buscar a causa disso, está na infância, na relação com os pais. Os pais humilharam, os pais
tiraram dele o poder de reagir. E aí, mas aí o que ele vai dizer? Ele vai culpar os nossos pais? Se eu estou, você que está me assistindo, se você está envolvido numa relação abusiva, você vai culpar os seus pais? É isso? Não. A psicanálise nos mostra isso para a gente compreender. Mas não dá para a gente culpar, até porque os nossos pais também são vítimas. Eles deram o que eles podiam dar, o melhor que eles podiam dar. Se você é vítima de uma relação abusiva, cabe a você sair dessa relação. Você tem que sair. Primeiro, você pode... Eu sei que a gente ama a outra pessoa. Primeira coisa, você ama a outra pessoa. Então você vai falar para outra pessoa, procurar terapia. Vai dizer, olha, fulano, você não está bem. Procure um psicanalista. Por que um psicanalista? Porque o psicanalista vai fazer a pessoa refletir sobre as suas atitudes. O psicanalista vai ajudar a encontrar por que ele é tão agressivo ao outro ou à outra na relação. Então vá procurar ajuda, você precisa de ajuda. Existem grupos de apoio, né? Hoje tem grupos de apoio para pessoas vítimas de relação abusiva, para pessoas que cometem relação abusiva. Tem grupos de apoio, mas que é gratuito. Mas se na sua cidade não tem, você pode criar. Se não tem nada disso, vá buscar apoio terapêutico. Então, a primeira coisa, se você ama a pessoa, estimula ela a fazer isso. Mas se ela é abusadora, isso quer dizer que ela é prepotente, que ela é autoritária, que ela se acha. Então, que ela acha você uma pessoa fracassada, que ela acha você um zero à esquerda. Portanto, resumindo, ela não vai te escutar. Não vai. Então, primeira coisa que você vai dizer, você vai ter que sair fora. Você vai você vai estabelecer limites na relação. É preciso que você diga quando dói em você. As relações felizes não são relações silenciosas. Não são relações onde a gente aceita tudo do outro. As relações felizes são relações onde as pessoas conversam, onde as pessoas dialogam, onde as pessoas falam dos seus incômodos. Então, se você não consegue falar do seu incômodo, a sua relação, desculpa, não é uma relação feliz. É uma relação abusiva. Se você tem medo de falar para sua esposa, de falar para o seu marido o que te incomoda, olha, você está mal, não é uma relação legal. A relação legal, você tem que ter a liberdade de falar, olha, eu não gostei do que você fez. Você não precisa xingar, gritar, espernear, mandar o cara tomar naquele lugar, não é nada disso. É você falar assim, eu não gostei da atitude tal que você tomou. Eu não gostei de você ter levantado a voz para mim em tal lugar, em tal situação. Porque quando você faz isso, o outro cai em si. Porque o outro só vai avançando o sinal porque você permite. Agora, se você fala isso para ele, se você fala isso para ela e a pessoa continua, aí não tem jeito. Porque antes de amar o outro, você tem que amar você mesmo. Certa feita, eu atendi a esposa de um sacerdote, quase que eu falo aqui a função do sacerdote. A esposa de um sacerdote religioso. Né? E olha só o que ela descreveu. O sacerdote era uma pessoa famosa, um jovem, né, sacerdote, um jovem teólogo famoso, tinha banda de música, etiqueta, enfim, era uma pessoa famosa. E aí começou muito conhecido, a esposa veio fazer terapia comigo. E veio escondido do marido, que já é um problema. Aí o que aconteceu? Olha como é que ela narrou a história do casamento dela. Veja bem, o marido trabalha fora. O marido é artista, é sacerdote, tem lá a igreja que ele coordena. E ela é executiva de uma empresa, também trabalha fora. O sonho do casal era ter filhos, mas ela não tinha conseguido engravidar. Isso talvez fosse o motivo de não engravidar, foi o que eu disse para ela. Aí o que acontecia? O que ele combinou com ela? Ele combinou. Olha, final do mês, dinheiro em cima da mesa. Então ela tinha que chegar com o pagamento dela, o salário dela inteiro, e botar o bolo de dinheiro em cima da mesa.
Aí ele tirava o dele também e botava em cima da mesa. Aí ele dizia, isso aqui é para pagar aluguel, condomínio, água, luz, internet, telefone, comida, açougue, farmácia, padaria. Ele ia definindo para onde ia ser usado o dinheiro. Isso aqui é para a despesa do meu site, isso aqui vai para a caderneta de poupança. Era ele quem definia. Eu já achei aquela coisa estranha. E eu perguntei, a caderneta de poupança é conjugada, como é que chama? Enfim, é uma caderneta de poupança para os dois, né? Ela falou, não, é o nome dele. Tá bom. Aí por que ela me procurou? Ela, um mês ela recebeu o dinheiro dela, passou do salão, fez o cabelo, fez a sobrancelha e chegou na hora que ela botou o dinheiro assim na mesa e ele falou, tá faltando. Onde é que tá o resto? Aí ela tremendo falou assim, é que eu fui no salão, você não pediu. O que é o combinado? O combinado é botar o dinheiro na mesa. Se você quer ir para o salão, primeiro, dinheiro na mesa, pagamos as contas, depois você vai... Aí vamos ver o que você pode fazer com o que sobrar. Olha só, o dinheiro dela, o salário dela, o trabalho dela, e ele fazendo, e olha que absurdo. Parece muito absurdo, mas acontece nos lares. Isso eu ouvi da própria mulher aqui no meu consultório. Mas não parou por aí, não. Aí, o que aconteceu? Ela, em função dessa relação abusiva, ela foi no banco, abriu uma caderneta de poupança. Não, aí, é isso, ela foi no banco, abriu uma caderneta de poupança, recebeu o salário dela e depositou R$ 200 na caderneta de poupança dela, porque ela não tinha acesso a outra caderneta de poupança. E aí veio, botou o dinheiro em cima da mesa. Aí ele falou, tá faltando de novo. Cadê os R$ 200? Veja, igual trata criança, né? E assim, parecia que o dinheiro era dele, que ele tinha trabalhado. Cadê os R$ 200? Aí ela disse assim, eu depositei na caderneta de poupança, porque eu quero visitar a mamãe, não interessa. Vá agora e traga os R$ 200. Aí ela falou assim, mas amor, está chovendo. Ele falou, e eu com isso? Quem mandou você depositar os R$ 200? Vá agora pegar os R$ 200. Aí ela foi debaixo de chuva, no caixa eletrônico do banco, e sacou os R$ 200 que ela tinha tirado do salário dela. Aí ela veio chorando e tal, culpando os antepassados dela, o pai, a mãe, parará. Aí eu disse assim, olha, eu posso até analisar os seus antepassados, tudo bem, eu sei que toda essa história aí tem a ver da sua relação com o seu pai. No entanto, isso vai demorar. Como é uma sessão, eu vou ter que ser curto e grosso com você. Né? Porque tem aquela pessoa que vai fazer terapia, tem aquela pessoa que quer fazer só uma sessão. Então é diferente, né? Aí eu disse, olha, sabe quem é a culpada disso tudo? Ela disse, quem? Eu disse, você. Eu disse, por que você não fala para ele que você não aceita isso? Mas se ele aceitar, se eu fizer isso, ele pode me bater. Então você já faça isso e peça ao vizinho para ficar perto. Se ele levantar a mão, o vizinho entra e mete a mão na cara dele. Ou então chama a polícia e já deixa de plantão. Não, mas se eu fizer isso, aí ele vai separar de mim. E se ele separar de mim, eu vou ficar solteiro, nunca mais vou conseguir arrumar ninguém. Gente, sabe qual a idade dessa mulher? 26 anos. Eu disse, ô minha filha, você tem idade para ser minha filha? Você tem 26 anos, ô querida. Ô meu Deus do céu, fica tranquila. E outra coisa, para você ter um marido desse jeito, melhor você ficar sozinha. Melhor você ficar sozinho. Você quer continuar desse jeito, você não vai engravidar. O seu corpo está resistindo porque não quer colocar um filho para fora num casamento tão conturbado, onde você é tão humilhada. Então, e sabe o que o sacerdote dizia? Quando estava na igreja, que ela ia falar alguma coisa, isso tudo era me dizendo. Ele dizia assim, ó, cala a boca. Cala a boca, na frente de todo mundo. E aí ela tinha que calar. Eu acho interessante como é que as demais pessoas
aceitavam isso com naturalidade. Se é que aceitavam. É aquela história, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Que é um absurdo isso. É para meter a colher sim. Se eu tiver uma vez eu ouvi aqui uma vizinha sendo espancada pelo marido de madrugada. Chamei a polícia. A polícia veio, ele fugiu. No dia seguinte se separaram. Aí me falaram, não, tem mais de 15 anos que ele bate nela, mas aquele dia foi a última. Porque eu liguei para a polícia e falei, ó, e o cara tá dizendo que é bravo. Ele tá armado, e já falaram que vão chamar a polícia, ele falou que polícia com ele dá tiro à polícia. Então já dei logo, já falei tudo isso para a polícia. E daqui de casa eu escutei quando o giroflex e aí vê a eficiência, a eficácia, eu quero aqui deixar registrado a eficiência da Polícia Militar de Guarapari. Gente, em menos de 5 minutos, a polícia chegou. E só vi alguém dizendo assim, ele fugiu, ele correu. E nunca mais. Eu voltei a ver o cidadão, mas lá no outro lado, lá em Muxaba, porque ele se separou da pessoa. A pessoa mora até hoje, mas está casada com outro homem. Largou dele, arranjou um homem trabalhador, um homem de bem, está muito bem casado. E ele era um vagabundo, ela sustentava ele e ele ainda batia nela, o safado. Traía ela, ainda batia nela. Ela sustentava ele traía ela ia reclamar que ele estava traindo ela, ele batia nela. Agora, e aí o que aconteceu? Casou. Aí eu falei para a esposa do pastor, olha, você vai lá e vai conversar com ele. Mas aí vai lá, olha, você tem que escolher. Eu não vou te prometer que ele não vai te deixar. Mas você quer continuar casada desse jeito? E esse casamento você quer para a sua vida inteira? Você tem certeza que você vai aguentar? Porque pelo que eu estou vendo, você não vai viver mais 10 anos. Aí ela saiu, foi embora, tudo bem. Uma semana depois ela volta, com um sorriso até aqui, dizendo, sabe o que aconteceu, Aloysio? Ele chorou, ajoelhou no meu pé, me pediu perdão, falou que nunca mais vai fazer isso. É claro que isso é um comportamento exagerado, que demonstra que ele vai fazer assim. Mas eu falei para ela, ó, não abra a guarda, isso aí é conversa fiada. Ele vai fazer de novo. Só que você tem que fazer o seguinte, quando ele fizer, de cara você corta. Você fala, ó, não faça isso mais. E eu falei para ela, ó, fala com ele, acabou o negócio de conta conjunta, lembrei o nome, conta conjunta, acabou a história de conta conjunta, fala, ó, o meu salário é meu, eu trabalho, eu faço com ele o que eu quiser, o seu salário é seu, você faz o que você quiser. O que eu posso fazer com você, diga ele, é dividir as despesas da casa. Então você paga a luz, eu pago a água, você paga o aluguel, eu pago o condomínio, você paga a farmácia, eu pago a padaria, e dividir com ele agora. Você vai pagar, você vai pegar a conta e você vai pagar, assim como ele vai pegar a conta e vai pagar. Nada de misturar dinheiro. Eu não gosto, eu acho muito complicado essa história de misturar dinheiro. Isso me lembra prepotência, me lembra abuso. Então, uma relação abusiva. E aí, como foi a segunda sessão, ela só queria resolver esse problema, ela não voltou. Um ano depois, ela me mandou a foto do filhinho. Logo depois ela engravidou. Então, eu acredito até que esse sacerdote seja um cara legal e que deu mole. Ele é um moleque, o homem com 30 anos ainda é moleque, não amadurece. Era como é que eu vou dizer? Um prepotentezinho, generalzinho, um filhote de general, um filhote de nazista, né? E ela estava dando mole para ele. Então a relação abusiva é isso. Toda vez que você está sendo humilhado, humilhada, toda vez que você está sendo reduzida, você tem que denunciar, você tem que questionar, você não pode aceitar, porque você fazendo isso, você sofre e você faz com que o outro seja mais prepotente. O Dr. Gicovati, né, ele dizia o seguinte, que o problema do autoritário, do prepotente, é o outro que é com baixa autoestima. O problema do egoísta é o que ele chamava de generoso. Então ele fala, generoso devia casar com outra pessoa generosa, mas generoso normalmente casa com egoísta. E aí o egoísta aproveita dele. Então, egoísta devia casar com outro egoísta, aí os dois iam amarrar o bigode. E aí, então é essa a questão. O problema é que, normalmente, é uma combinação de neuroses. Se você é abusador na relação abusiva, fica esperto, busca ajuda, porque eu sei que muita gente está me assistindo, pode ser a parte que abusa. Então busca ajuda,
que isso não é legal, isso vai dar problema para você. Uma hora dessa você vai para cadeia, porque tem vizinho que denuncia, tem a família. Agora, se você é a parte que sofre o abuso, você está na hora de você dar um basta, porque você tem que se amar, você tem que gostar primeiro de você. Você tem que fazer terapia, porque isso não é prova de amor, isso é abuso, isso é violência, isso é humilhação, isso não é amor. Se você acha que isso é amor, é porque você está adoecida, você está adoecido. Aí a terapia, ela vai fazer você voltar ao passado e entender que quando o seu pai te humilhava, quando a sua mãe te humilhava, isso não era prova de amor, isso era prova de desequilíbrio da parte deles. O papel do adulto é proteger a criança, é educar a criança, é brincar com a criança e não praticar de violência. Eu fico muito triste quando eu vejo na internet pessoas dizendo assim, meu pai quebrava o cabo de vassoura nas minhas costas. Sabe o que aconteceu? Eu hoje sou um homem honesto e agradeço ao meu pai pelo que ele fez. É muito triste isso. Minha mãe marcava minha perna com vara de goiaba. Sabe o que aconteceu? Eu hoje sou uma mulher bem-sucedida. Até parece, gente, nada a ver uma coisa com a outra. O que adianta ser bem-sucedido e ser infeliz? Ter um monte de sombras em sua volta, ter dificuldade para dormir, se entupir de medicamento, ter depressão. Não. O bom pai é aquele que protege, educa, acolhe e não aquele que bate. Então, se seu pai batia em você, tudo bem, era a cultura dele, mas isso está errado, isso não é virtude. Eu acho, inclusive, feio você colocar isso na internet. Acho que você expõe uma parte podre da sua família. Então, se seu pai te batia, é porque ele não tinha cultura. Agora, você não pode fazer isso, nem com seu filho, nem com a sua esposa, nem com seus pais, com ninguém, porque a violência atrai violência. A gentileza atrai gentileza, a violência atrai violência. Então é muito triste. É claro, nós saímos de uma geração de pessoas que abusavam da violência. Mas está na hora disso acabar. Racismo é crime, homofobia é crime. Você não pode mais humilhar, debochar do homossexual quando ele passa, porque isso dá cadeia. Então, racismo é crime. Né? Espancar a mulher é crime, espancar os pais é crime. Acabou a era da violência. Nós estamos no século XXI. Então, se nós somos violentos, temos que buscar ajuda. Eu sei que muitas vezes você é violento não porque você quer, mas então busca ajuda. Não justifica você manter o processo de violência. Tá certo? Então, agora nós vamos tirar um tempinho para responder as questões. Hoje à noite, por volta de, acho que 19h30, salvo engano, 19h30, ou 19h15, às 7h15, 7h30 da noite, fiquem atentos, eu vou ser entrevistado na TV Sudeste. E a minha entrevista vai ser sobre psicanálise. Então, além da própria TV que deve transmitir isso via Facebook, eu vou fazer uma live extraordinária dessa entrevista. Vou conversar lá com o diretor, que é o Fabiano, o diretor da emissora, e eu vou transmitir pelo Facebook. Nós estamos, eu vou lá para fazer essa entrevista e, quem sabe, ter um programa na televisão. Né? Então, fiquem atentos aí, por volta de 19h15, 19h30, 20 horas, eu estarei aí ao vivo da TV Sudeste, aqui de Guarapari. Então você pode assistir, você que está em Guarapari, pode assistir ou em outros lugares, né, na TV a cabo, canal 17, ou então você pode acompanhar aí pelo Facebook, né, pelo Facebook. Eu vou transmitir ao vivo essa entrevista no programa do diretor da TV, o Fabiano, ok? Então, outra coisa,
tem um aplicativo, Psicanálise Aloísio, onde você encontra todas essas lives, tá bom? Que eu estou fazendo, você pode ver lá e tirar suas dúvidas. Agora, eu peço a você que tenha um pouco de paciência, porque eu vou responder às perguntas que foram feitas durante a exposição do tema. E pelo que eu estou vendo aqui, são muitas, viu, gente? Então, a pergunta vai ajudar a esclarecer um pouco mais. Porque às vezes a gente fala, mas o nosso seguidor ele tem também contribuições a dar com relação ao tema. Então vamos lá, estou aqui começar do início, né, do primeiro. Acho que eu cheguei aqui. Bom, a Marinéia Silva, que está assistindo, o nosso seguidor está sempre presente, a Marinéia. O doutor Leonardo Pereira, psicanalista também. A minha prima querida Cideli Oliveira, lá de Muriaé. Um abraço no Gilberto e no Nelsinho, está aí assistindo. A Laura Brasil, a doutora Laura Brasil, que é também psicanalista. Verônica Assis, boa tarde, Verônica. A Verônica está dizendo, bom dia, querido. Eu acho que a Verônica não deve estar no Brasil, né, Verônica? Porque eu já olhei aí, tem gente da Itália, da Suíça, de Portugal, Estados Unidos, né? Então, como é bom dia lá, eu acredito que seja fora do Brasil. Então tá lá, bom dia. Então, boa tarde, Verônica Assis. Diná Aparecida, acho que Diná, salvo engano, não sei se é a minha tia de São Paulo, se for, é uma alegria, um abraço. A Ovelha Rachina, que está sempre nos acompanhando, abraço, querida. A Adriana Cavalcante, lá de Recife, Pernambuco, abraço para você, para o seu pai, para o seu irmão, tá bom? Para o Roberto e para Rosane, né? Leila Tavares Pereira, boa tarde, Leila. Paula Macários Moreira está dizendo, deixa eu marcar uma pessoa aqui, viu? Ou então marca mesmo, compartilha, Paula. Isso aí. Agora vai ficar gravado aí, vai poder assistir tudo de novo. Wanda Neilza Moreira, um abraço, Wanda. Laura Brasil está dizendo, boa tarde, doutora Laura Brasil. Selma Alves está dizendo, é verdade. Selma, um abraço, obrigado aí pela audiência. Iraci Rodrigues, um abraço, Iraci. Elka Cruz Campos, a Elka de Campos mesmo. Abraço para você, Elka. Saudade aí do pessoal de Campos do Goitacazes. Silvana Schweizer. Um abraço. Silvia Schweizer. Eu acho que é isso, né, Silvia? Um abraço para você, querida. Júnior Macambira, um abraço, Júnior. Eduardo Martins. Soraya Vencionec Vaguin. Um abraço, Soraya. Valéria Gama Rezende. Um abraço, Valéria. Malu Bermudes, de Pernambuco. Caruaru, não é isso, Malu? Um abraço, querida. Cláudia Kish. Um abraço, Cláudia. Thaís Serafim. Devo dizer que o assédio moral pode ser feito por ambos os sexos. Quem é assediado pode desenvolver algumas doenças mentais, como síndrome do pânico, é verdade, Thaís, ou depressão, pode também adoecer facilmente, deixa eu ver aqui, pode também adoecer fisicamente, em decorrência do mal-estar psíquico. Muito bem, Thaís, eu esqueci de falar das consequências do abusado, do que sofre violência. Ele vai ter depressão, síndrome do pânico, e ele vai adoecendo. Úlcera nervosa, porque ele não põe para fora, então por dentro, problemas de coluna, câncer de mama, né? Boa parte das mulheres que têm câncer pode ser em função de sofrer abuso por anos a fio, né? Então, muito bem, eu te esqueci das consequências. Malu Bermudes, boa tarde, meu querido, boa tarde, Malu. Marisa Gambarrote. Ionara Rocha é a doutora Ionara. Ela é psicanalista. Doutora Ionara, gente, é da Flórida, lá nos Estados Unidos. Então, abraço pro Luiz, viu, Ionara? Maria Azevedo. Também, olha quanta gente, está sendo um verdadeiro encontro de psicanalistas. Aliás, hoje eu tenho encontro com os meus alunos, hoje às 21 horas. É a Maria Inês Azevedo.
né? Ela é psicanalista, ela mora em Campos, doutora Maria Inês. Aliás, ela é doutora